Bom dia! Cadê meu povo lindo da terça e da quinta-feira? Tô aqui junto já, meus amores, com vocês. Bom dia! Bom dia, meus amores, Silvana, Thaís. Sejam bem-vindas à live, a nossa tradicional live da terça e da quinta-feira de manhã. Hoje, terça-feira, nós vamos estar juntas aqui mais uma vez por quanto tempo? 45 minutos, uma hora, depende o que vocês interagirem aqui, vocês gostarem. Amadas, se vocês olharem nos meus stories agora de manhã, eu repostei uma provocação do Paron com a minha filha. Mas vou me explicar, tá bom? Eles estão dizendo lá que eu acordei uma metralhadora hoje de manhã. E vocês estão de prova que não. Porque eu acordei, eu tava zen. Mostrei a chuva do dia. Coloquei todo os meus pratinhos, né? Das panquequinhas que eu faço pra eles. Acordo cedinho. E aí eles me chamaram de metralhadora. Mas, gente, tem certas coisas na casa. Isso aqui é a nossa vida. E ela tem que estar funcionando, né? E aí, por exemplo, agora eu preciso de luz para colocar, para poder fazer a live aqui. Porque se não tem luz, gente, não fica legal a imagem que vocês estão vendo aqui. Qual o quê? Esse problema tá, ó, há horas já aqui dentro de casa. E ele não resolve. Bom dia, Denise. E aí, agora que eu vou precisar trabalhar, não dá. Ontem de noite eu pedi ajuda para minha filha, porque eu estou sem som no meu notebook. E aí não tá funcionando. E é por essas e outras que os casamentos acabam. As famílias têm conflitos. Tô certo ou não tô, gurias? Pode vir aqui me cobrar. Duas coisas. Uma é pra dizer pra vocês. Peraí, deixa eu arrumar o cabelinho, que até lá fora eu tive que ir pra correr atrás da amêndoa, que não é a filhinha da mamãe. É a filhinha da filha. Mas a gente fica nesse imbróglio todo que é da casa e sobra pra gente. Então, quando eu vou cobrar algumas coisas de planejamento de organização, cadê a turma que não vem, né? E aí eles dizem que a mamãe é uma metralhadora. Vocês também são? E é por essas que às vezes a gente não é compreendida. Porque a gente chega às vezes num limite que a gente precisa de ajuda e quem tá junto da gente, a parceria, os filhos, não tô falando só do marido, tô falando dos filhos também, deixam a gente assim, ó, como diz a mama, meu Deus, onde tá o Paron? Não viu? Passou reto? Onde que é essa louça? Quem que lavou? Não sei. Quem que sujou? Não vi. Entende? A mama brinca com isso, mas eu trago a realidade, gente. Muita gente aqui passa como se fosse uma nuvem, sabe? Dentro de casa. E essa é a preocupação, essa é a falta de parceria que às vezes a gente precisa, né? Porque a casa tem muitos buracos, tem muita coisa para deixar organizada. Para quê? Para ficar funcional. Para quem? Para mim? Não, é para todos. Tô certo ou não tô, gurias? Não tô desabafando aqui, mas tô fazendo um gancho, sabe por quê? Porque a gente vai trazer esse tema, que é o quê? A dissolução de um relacionamento. O fechamento de uma coisa que seria muito bonita, que é a paixão de duas pessoas quando se juntam, e o dia que não dá mais certo. E o que não dá certo, muitas vezes, são essas picuinhas ali. Aquilo vai pegando a gente de tal forma que a gente vai acabando dizendo, olha, perdi a graça de morar aqui, perdi a graça de ter um parceiro, perdi a graça de cuidar das outras pessoas, né? Olha aí, ó, certíssimo, a organização é para todos, portanto, todos devem cooperar para isso. Exato. E quando, às vezes, né? Porque existem casamentos que se dissolvem porque a paixão se foi. Mas um dia teve paixão, não teve? Teve vontade de construir uma coisa juntos. Teve vontade de acertar.
E por que de repente esses casamentos se dissolvem? Porque falta parceria, gente, é óbvio. Porque a mulher tá cansada, porque ela sempre, ó, olha o roupão da mama aqui, ó. A mama, ela nasceu aqui como uma mulher que representava tudo. Cuidei de tudo e de todos. E agora? Quem que cuida de mim? Quando a gente amadurece, quando a gente se dá conta que a vida da gente fez um tchum, né? Quando a gente é jovem, não tem problema, gente. A gente tá ali disposto, os filhos estão pequenos, eles precisam de ajuda e tal. Mas daqui a pouco a gente se dá conta, gente, que a gente não é valorizada, que a gente não é vista. E o cansaço mata a gente. Mata a gente por dentro, por fora. E a gente então resolve alçar um outro voo e vai, né? Então nós não vamos falar aqui, gente, de problemas que acontecem, né? Isso vocês sabem. Só um pouquinho que eu vou fechar a porta, gente, que eu deixei aberta exatamente, ó, olha o vento que vem. Mas tá frio, né? Só que daí eu vou ficar um pouco sem luz, vamos ver. Fiquei muito... Não, tá bom, né? Dá pra ser. Não fiquei muito escura, né? Então, o que nós vamos conversar hoje? Nós estamos no mês da mulher. Eu fui trazendo temas aqui que pudessem falar com o dia a dia de vocês, com as coisas que vocês sentem. Porque eu percebo que vocês amam a mama. Porque ela traz o cotidiano de vocês, a exaustão de vocês, a falta de apoio. Eu trago as dores que vocês sentem. Mas eu também quero trazer saídas, gente. O que é trazer saídas? Não é dizer para vocês, olha, sai porta fora e vai buscar teu mundo. Quando eu estou falando disso, eu estou dizendo, toma consciência desse momento, dessa situação em que você está vivendo. E encontra um significado novo para aquilo que você... Que tu tá sentindo aí dentro do teu coração. Não estou dizendo que a gente tem que virar a mesa o tempo inteiro, que a gente tem que ir para um novo relacionamento, porque às vezes a gente sai de um relacionamento e acaba entrando num outro exatamente igual. Então a gente vive uma corrida dos ratos, sabe? Quando a gente não entende o porquê que nós estamos vivenciando esse automático, o porquê que nós assumimos esse padrão dentro da gente. Muitas vezes um padrão que nós acreditamos ser certo, mas ele nos maltrata, ele nos mutila. Ou seja, porque a gente quer ser vítima, ou a gente é crítica demais, ou a gente é salvadora demais. Isso é um padrão que está internalizado dentro da gente, não sei porquê, né? Ou porque é uma coisa de estrutura da sociedade, ou porque nossos pais colocaram ali dentro, ou porque nós absorvemos isso. E a gente se manifesta nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia, utilizando estas forças. E que são forças que nos anulam, que não nos deixam ser uma pessoa leve, feliz, para poder viver plenamente a vida que a gente tem. Como ser humano, como mulher, como uma protagonista da família. Ok, gente, tá tudo certo. O nosso papel é o nosso papel dentro de casa. Nós somos mulheres, gestamos, eu vivo dizendo aqui, isso é muito lindo, maravilhoso. Nós não queremos deixar de ser mulheres que procriam e que fazem a humanidade andar para frente. Não, muito pelo contrário. Nós temos que encontrar o espaço que é nosso, que muitas vezes é anulado, é limitado, mas como nós vamos fazer para não se tornar rebelde, mas se tornar uma protagonista, uma mulher segura, com autoestima, sem medo do julgamento, de ser o que a gente é. E nós não podemos copiar ninguém, gente. Você não pode copiar a mama. Mas nós podemos, sim, refletir sobre situações e mulheres e comportamentos que estão dando certo e trazer para a realidade da gente. Então é sobre isso que eu falo. E para gente contextualizar este tema aqui, eu vou convidar a minha colega, a Silvana Guedes, e nós vamos falar então desse tema. Existe vida após a separação? Mas ela começa quando? Quando a gente volta pra gente.
E a Silvana é uma facilitadora desses complexos assuntos de relacionamentos, é, da mulher que se perdeu de si também. Ela fala muito como eu e é mentora. Então, nós vamos conversar sobre esses assuntos, trazer, né? Já que ela é especialista em vínculos, é uma doutora, né, em espiritualidade também ali. Quando é que nós vamos entender que a separação muitas vezes ela já aconteceu sem a gente se dar conta? Quando a gente não consegue nomear esse cansaço que a gente tem aí, e ele se manifesta então numa ruptura, que muitas vezes pode ser um alívio, porque aquilo tá machucando muito, mas e depois, gente? O que a gente faz? A gente precisa recomeçar, e todo recomeço ele é doloroso para uma mulher. Principalmente porque a gente já viveu bastante e talvez a gente não esteja com toda a estrutura que precisa. Então vamos falar sobre isso. Eu vou convidar a minha amiga, ela precisa me chamar aqui, né? Silvana, tô te aguardando, faça o teu pedido aqui para poder participar na live e eu vou te receber com muito carinho. Nós nos encontramos eventualmente em alguns eventos, nós já somos parceiras voluntárias de outras situações e nós vamos conversar juntos então sobre esse assunto. Já vou chamá-la aqui, minha querida. Bem-vinda! Bom dia, Inor! Tá na cozinha também, querida? Tá Oi, aí! Tá aí a minha querida amada. Bom dia, Silvana. bom dia a todos. Já estava ouvindo aqui o teu preâmbulo, eu acho que tu já deu todas as diretrizes, a gente pode bater papo de outras coisas. Não, a nossa live, ela é um bate-papo, né? Ela é. Leve, tranquilo, porque não é aqui a gente não quer fazer um processo terapêutico com as mulheres. Nós queremos provocar insights, nós queremos provocar algumas questões do tipo, poxa, ela tá falando de mim, olha, eu me vi ali, né? E quem sabe depois, se vocês entenderem, mulherada, né? Que isso diz respeito a vocês, aprofundem esse trabalho. Talvez quando a gente está no olho do furacão, né, Silvana? É ali que às vezes a gente não enxerga saídas, né? Não enxerga direcionamentos para aquilo que está incomodando a gente. Mas hoje o tema é delicado, porque a gente vem vendo um crescimento nessa questão das separações, principalmente de mulheres mais maduras. A gente chama dos divórcios grisalhos, né? E Uhum. tá tudo bem se a gente chegou num momento da vida da gente em que a gente tomou consciência de que a gente quer uma solitude, que a gente se sente melhor podendo caminhar sozinha. Até aí tudo bem. É ruim quando a gente então não se prepara muito para esse momento, porque às vezes a separação ela é dolorosa. Nós não vamos romantizar aqui, porque toda separação, seja ela de um relacionamento amoroso, de um namoro, seja ela de um luto, seja ela de uma provocação de parceiros que às vezes saem como amigos, outras vezes nem tanto. Nós sabemos que existe uma questão estrutural, né? Da falta de empatia dos homens em relação a esse cansaço que as mulheres têm aí. E aí, então, eles não conseguem se aproximar, ou falta uma conversação sobre isso, falta realmente sentar na mesa e dizer: olha, eu não tô legal. E cada um vira um pouquinho mais para o centro da mesa e tentar ajustar essa comunicação. Então, nós vamos falar sobre isso e nós vamos escutar vocês, mulheres, aqui, né? Se o tema é indigesto, deixa para nós aqui, nós estamos na cozinha, aqui vamos colocar uma coisinha leve aqui para vocês. Mas vamos ir falando a respeito disso. Silvana, então eu quero que você se apresente, que você fale um pouquinho da tua caminhada, da nossa relação, né? Que somos conhecidas há algum tempo, já fizemos um trabalho bacana de voluntariado que ajuda muito também, né? Uhum. Quando a gente se entrega para o outro, a gente percebe, né? O quanto é bom a gente receber
sem valor nenhum, somente a gratidão, né? De estar presente. E eu vou já te deixando uma provocação ali para me ajudar a pensar, né? Essa separação, né, que acontece, muitas vezes ela não está visível ali, ela não é o papel que a gente autorizou ali e disse, ó, cada um para um lado. Ela já vem de antes, né? É quando a gente já se sente abandonada por nós mesmas e pelo parceiro também, né? Então a gente vai iniciar com essa pergunta que eu vou te pedir, dentro do teu trabalho, das mulheres que chegam até você, das coisas que você acompanhou, como você enxerga estas coisas que estão vindo à tona ali, para a gente trazer como nosso primeiro papo, né? Bem-vinda, então, mais uma vez, obrigado por estar aqui e o microfone é teu, meu amor. Então, eu agradeço a oportunidade. Bom dia a todos que nos escutam e depois também, não sei, vai ficar gravada, Mama? Sim, vai ficar gravada. Eu deixo ali no meu Instagram, coloco você como colaboradora e você pode colocar lá no seu perfil também. Então, bom dia a todos. E quem sou eu, né? Eu digo que eu sou uma caminhante neste mundo e também, como estou neste mundo, também tenho as minhas adversidades, mas sempre com aquele olhar para mim e o acolhimento. Então, eu sou mãe da Laura, a Laura tem 21 anos. E hoje eu trabalho e já há mais, né, de 15 anos eu trabalho com pessoas e sempre nesse olhar não só da questão cognitiva e emocional, mas também espiritual, porque eu entendo que o ser humano é um todo. E quando você tem um encontro de alma, não existe teoria, não existe nada, existe só a alma. Então, quando nós estamos falando de um assunto tão dolorido, muitas vezes, tem muito a ver com a questão de alma, porque a alma gosta de coisa boa, né? E às vezes nós estamos no véu das ilusões e casamos muitas vezes com projeções nossas, ideias nossas em relação a homens ou respectivamente, né, mulheres, enfim, que nós projetamos talvez de algum aprendizado, alguma coisa que a gente ouviu quando criança ou independentemente do tempo, mas nós criamos estereótipos, né? Eu casei duas vezes. A primeira vez eu era a princesa e ele era o príncipe. E foi maravilhoso, tanto é que nós tivemos a nossa filha, que é maravilhosa. E hoje nós interagimos e tudo, só que houve uma perda de conexão. Uhum. O que que acontece? Muitas vezes o casal ele está naquele determinado caminho, naquela determinada ideia, mas pode sim, num percurso ou outro, por falta muitas vezes de diálogo, começarem esses caminhos a divergirem. Não significa que você deixou de amar ou que alguma coisa assim drástica aconteça. Mas é uma sequência, aquilo que você trouxe, uma rotina, algo assim, você vai engolindo sapo, e aí de repente quando você vê aquele sapo já tem barba, né? O outro vai Gostei dessa deixando, analogia. não é verdade? Ou você vai deixando ali o balde caindo as gotinhas da água e um dia aquele balde transborda, ou seja, falta Uhum. diálogo. Mas nesse caso nosso, realmente cada um foi por uma ideia e perdemos a conexão. Tanto é que nós sentávamos. Interesses diferentes, né? Verdade. O que não acontece, não necessariamente tenha perdido o amor. Eu acho que o amor ele transformou, né? Ele Uhum. é num outro sentido. Já o segundo casamento foi drástico. Foi um desafio. Eu sou muito grata porque eu digo que eu tive um professor para eu poder olhar para mim, para minha filha olhar para si e não sei o quanto ele olhou para ele, mas aí eu digo isso é um problema dele, uma questão dele. Mas para mim foi muito bacana porque eu amadureci muito
e olhei muito as minhas sombras. O que que são sombras, gente? São aquilo que a gente não quer olhar. E de Uhum. repente uma outra pessoa, ela começa a trazer tudo aquilo que você não quer olhar. O Jung dizia, né, se você não olhar um dia aquilo ali vai te tomar. Então o que que aconteceu? Me tomou. E foi um processo muito dolorido, foi brabo, tal, mas me lapidou, eu vou dizer assim, até mesmo hoje para poder ajudar as mulheres. Então, o que que eu vejo nos processos, quando as coisas vão esvaindo numa relação, imagina, né? No início tudo é lindo, maravilhoso, a paixão, né? Como diz também Jung, paixão é aquela projeção que você, né, coloca no outro que é você, né? Então é o seu espelho e tal. E depois passado esse estado de paixão pode se tornar amor e é um sentimento maravilhoso que é o que você vivencia e você sabe disso, né, mama? O quanto e aí você traz isso aqui, né? Até no, publicamente, o quão desafiador e o quanto a gente tem que lidar com a gente para poder lidar com o outro. E aí a gente Uhum. pode expandir isso para outras relações. Mas veja o quanto você lapida a você para conseguir lidar com os outros dentro da tua família, para manter, Uhum. e isso é uma arte. Eu costumo dizer assim muitas vezes para as pessoas, assistam aquela comédia Casamento Grego, que a gente aprende muito da dinâmica de uma família e como as mulheres ali no caso, né, no filme, elas lidam com essa questão do feminino e do masculino, do homem e da mulher, do marido e da esposa. Então, assim, o que que eu posso dizer para quem está passando por um processo? Primeira coisa, se acolha. No teu pior te dá o teu melhor. E Uhum. é árduo, eu sei porque eu passei por isso, mas eu digo, é a saída. E aí, quando você começa a perder os vínculos, começa a dar início a uma questão assim de muita mágoa, muitas vezes. E aí você entra, às vezes, num círculo infinito, né? Num ciclo que não acaba, porque vem daqui, daí rebate dali, e assim sucessivamente. E aí, de novo, a gente cai na questão da comunicação. Não Eu sei ia se eu te respondi, falar, mama. eu ia te comentar isso, porque a gente, se a gente olhar para nós duas, né, e outras tantas que tem ali, você vem de dois relacionamentos que se findaram. E tem muitas mulheres que passam por isso, né? Aquilo que você disse. Veja que um foi maravilhoso e tal, né? Mas você tinha lá uma idade mais tenra e era o momento da paixão, né? Então, a gente, quando é jovem, a gente está absorvida pela entrega, né? E por que não dizer que muitas vezes essa expectativa que a gente tem é exatamente, a gente está insegura, a gente está precisando de um acolhimento. E aí, quando encontro o homem, né, que tem aquela imagem do protetor, da pessoa que vai nos acolher, por vezes a gente acaba entrando na relação exatamente pensando que é o conto da Cinderela, né? Olha, eu vou ser a filhinha dele, ele vai cuidar de mim, né? E se a gente não amadurece junto, é possível que quando termina esse momento do glamour, vai aparecer a pia suja, a comida que tem que fazer no dia seguinte, o corre-corre, o ganhar dinheiro, pagar o aluguel, e quem é que vai dar conta de tudo isso? E aí a gente tem que vir para a briga, tem que entrar, né? Se a gente não está preparada para isso, se não tem um pouco dessa maturidade, o relacionamento ele se vai realmente, porque é na hora da dificuldade que a gente vê o quanto a gente suporta, né? Quanto a Sim, gente tem, como diz, quanto a gente tem de culhão para a gente suportar. Mas a gente precisa passar pela fase do amadurecimento. E não tem o que fazer. Aí você vai para um outro relacionamento um pouco mais madura, mas aí é como você disse, você mesmo disse, era um espelho para mim. Aí quando desceu a água, as pedras subiram. Eu precisei me enxergar e me ver como eu tinha as minhas dificuldades também, de poder lidar com alguns sentimentos, algumas coisas que eram pessoas normais agora, né?
um pouco mais real. E aí veio de novo o questionamento, poxa, mas como é que eu lido com tudo isso? Então, eu queria dizer que eu vivi tudo isso também, né? E isso Uhum. aconteceu comigo. Porém, eu ainda me mantenho no meu casamento, né? De mais de 30 anos. E hoje, vindo para a internet, mostrando a nossa vida aqui, dá um certo alívio para poder dizer que eu não tenho um casamento de novela, eu tenho um casamento real também, né? Eu tenho um casamento onde aquilo que ele falou agora de manhã, eu abri os stories mostrando para todo mundo que eu estava assim no meu melhor, fazendo minhas panquecas e tudo, e eles chegaram aqui e eu entrei como uma metralhadora. Eles saíram quietos e calados. Se não tivesse um entendimento, né, de que, poxa, é uma mulher real que está aqui, né, é uma mãe. Eu mesmo estando na internet, mostrando a minha vida real, eu sou uma mãe que cobra, que quer as coisas acontecer, uma mulher que pede, escuta, não é o Paron agora, o Paron é o parceiro que eu tenho aqui. Vem cá, meu senhor Elvio, vai resolver esse problema da casa ou não é difícil? Uhum. Se ele não compreendesse um pouco de mim, do meu jeito, talvez iniciaria uma briga aqui, ou então seria um motivo, um gatilho, para a gente voltar a puxar todas as coisas ruins. Ah, lembra? Sempre eu cuidei de trocar a lâmpada. E é verdade, teve épocas que eu troquei a lâmpada. Mas se eu tivesse uma coisa mal resolvida dentro de mim, talvez isso viesse à tona e seria o gatilho para terminar o relacionamento por uma bobagem, às vezes. Porque o que termina um relacionamento? Bobagens. Bobagens. Fora o contexto da violência, tá, gente? Porque a violência ela começa com a falta de cuidado, o esbarrar e não pedir perdão, o perguntar se já jantou ou não, a preocupação de como o outro está. E que o outro também tem uma preocupação com a gente também. Ontem eu trabalhei o dia inteiro, eu estava muito exausta, cansada. Cada um teve que se virar do seu jeito aqui. Enfim, né? Como a gente se reorganiza, e cada família tem a sua reorganização. Então, o que eu quero dizer? Eu ainda acredito em relacionamentos, eu ainda acredito em casamentos. Eu sou uma defensora forte nesse sentido. E que bom, Silvana, que você também é. Seja ele o primeiro, que é como o meu, que eu procuro manter, seja o segundo, que você experimentou e ainda não amadureceu para tanto, e seja um terceiro. Eu ainda acredito nisso, sabe? Porque eu acho que o ser humano viveu para estar sociável, viver junto. A gente precisa eventualmente de um colo. Porque aí eu vou trazer a segunda pergunta, né, Silvana, para a gente trazer aqui, é o desafio, né, o depois que ninguém conta. A gente sai de uma relação, a gente tem um vazio. A gente tem um questionamento, gente, será que fui eu? Será que é culpa minha? Será que eu não presto? Como é que eu vou me virar agora? Eu não tenho mais alguém para dividir. Nossa, o que que eu faço, né? Fica uma certa confusão, né? E quem passou por isso, divida isso com a gente sem medo, né? Porque isso acontece no casamento, seja o marido ou a mulher, ou ele ou ela errada, não faz mal, né? Isso acontece num namoro que não deu certo, porque a gente tem que se reorganizar de novo. Existe aquilo que você estava dizendo aí. Por vezes eu me perguntei, nossa, eu acho que eu preciso me tratar, eu preciso ver o que está acontecendo comigo também, né? Para não cair de novo num relacionamento que não vai dar certo, né? Poder realmente se enxergar e ver assim, poxa, a gente sabe que precisa muita paciência no relacionamento, não é verdade? Então, a nova identidade que tem que nascer ali, como é que tu enxerga isso? Aquele silêncio da casa que pode assustar. Quando os filhos já vão embora, né, e a gente não tem mais o parceiro também, a gente tem que se reorganizar em função disso tudo. O nosso cérebro, como é que ele funciona? Você que é neurocientista também aí, como é que funciona todo esse processo novo dessa nova mulher? Me ajuda a puxar algumas coisas para a gente ajudar as mulheres a se enxergarem aí. Que eu acredito, né, e experienciei é o seguinte.
E, bom, eu sou uma pessoa que me questiono muito, né? 24 horas por dia, até pelo meu próprio trabalho. Eu olho muito para mim, porque a minha relação é de mim para com o externo, com o outro. Então, com esse olhar, né? Então, eu acredito que todos, quanto mais fizerem isso, mas sem se julgar, sem se condenar, sem pegar o chicote e dizer porque eu sou errada, porque não sei o quê. Não. O que um não quer, dois não fazem. Somos imperfeitos, né, Silvana? Isso, e assim nós Cadê o livro? você que está me ouvindo aí, você não está Ó, errada. Isso aí. Nós não existe isso. Existe experiência. muito bem. Experiência é aquilo que você está fazendo e tal. Não deu o resultado que você tinha uma expectativa, aí você chama de erro. Mas se você olhar para sua vida, olhar coisas antepassadas suas que você fez, você vai ver que graças aos erros, entre aspas, você está aqui. Inclusive, você está nos ouvindo aqui hoje. Então não existe erro, existe experiência. Treino, Olha né? como, Treino. É olha como já treino. fica mais leve. Pensando nisso, olha como já fica mais leve. Olha, olha para isso, olha para tudo o que aconteceu e veja, se você hoje, com o conhecimento que você tem, com o sofrimento que você passou, com tudo que você passou, você faria de novo? Aí está o aprendizado. Uhum. Então, se você responder não, é sinal que você aprendeu a lição. Agora, se você titubear, é sinal que daí você tem que prestar mais atenção, então. Porque a vida ela não erra. E ela não quer o teu mal, mas ela sempre vai vencer. Então não vai contra a vida, vai sempre a favor. E uma das formas de ir a favor é você olhar para você com muito carinho. O que que você diria para sua melhor amiga se ela viesse te contar a mesma história? Provavelmente você acolheria, abraçaria, falaria algumas coisas. Pois é, fala para você, né? Eu agora estou lançando exatamente, Mama, um, Uhum. um treinamento que vai trabalhar esses aspectos dessa reconstrução interna, nesse sentido de olhar para si e principalmente nesse aspecto afetivo. E aí, como você falou, o aspecto afetivo, ele vai aqui, nós estamos falando hoje de homem e mulher, mas ele pode ser mãe e filha, pai e filha, ou enfim, né? Ou até amizades. Muitas Uhum. vezes a gente tem amigos que a gente ama de verdade e há uma ruptura abrupta. E como lidar com isso? E E aí dói, né? dói. E muitas vezes, quantas relações a gente vai empurrando com a barriga, com medo de sofrer, só que a gente já está sofrendo, né? Então, assim, aí pensando na questão da neurociência que você trouxe, existe um aspecto que a gente tem que ficar muito de observação, que são os vícios. Nós somos viciados em pessoas, nós somos viciados em rotina, nós somos viciados. Quando você tem esse aspecto e você se vê no automático, você trabalhando, para tudo e olha, porque é um caminho neural. Imagina uma trilha, uma caminhada. Você está caminhando sempre naquela trilha. Se você olhar para o chão, você vai ver as marcas dos passos, não só seus, como das outras pessoas. Aquilo ali é uma trilha. A mesma coisa acontece no nosso cérebro. Quando você resolve, não, hoje eu vou por outro caminho, você vai criando uma outra trilha. E se você começa a criar, vamos chamar agora uma metáfora, né? Sair da trilha e ir por um hábito, você cria novos hábitos, você cria uma nova trilha. O que que acontece? Aquela trilha ali, ela continua existindo, mas lembra, observa, as graminhas vão começando a nascer, e já começa aquela trilha a ficar no esquecimento. E a nova trilha começa a sedimentar, ou seja, um novo hábito. Mas esse aqui a gente tem que ficar de olho, porque se você não se disciplinar, eu acredito que aí seja o pulo do gato, para qualquer mudança efetiva, se você não ficar ligada na sua disciplina, você vai voltar para o hábito antigo. Ou seja, você vai voltar para o vício. Você vai voltar para o vício do sofrimento, para o vício da reclamação, para o vício daquela pessoa que não quer mais saber de você, para o vício de uma série de coisas que te machucam. Então chegou Eu a hora do acho basta, né? Chega o basta. que eu tenho a impressão que mesmo o cérebro.
quando ele cria um processo, um padrão, ele entra nessa questão automática, né? Eu me sinto mais confortável se eu vou usar o meu dia a dia aqui, né? O dia a dia das mulheres também. Eu lavo as minhas coisas, eu cuido da minha rotina de um jeito. Por exemplo, eu não me sinto adequada se eu não me sinto bem, se antes de ir trabalhar ou eu vou para o meu escritório, vou conversar com vocês aqui, eu não tiver com a minha louça lavada, né? Tem mulheres que dizem, não, eu deixo tudo ali, vou juntando, vou juntando, vou juntando ali, e aquilo vira uma coisa grande. Se alguém olhar para você e diz, tenta um processo diferente, mas você está acostumada nessa trilha, porque você diz, eu me sinto melhor assim, esse é o jeito certo. Só que isso acumula tanto que lá depois tu pode ficar é, cansada, estressada, tu compra uma briga por causa disso. Então a gente quer mudar esse hábito. Mas como é que você vai mudar o hábito se o teu jeito é diferente? E aí tu tem que dizer, não, eu tenho que levantar da mesa e terminar aquela louça primeiro, antes de ir fazer outra tarefa. Porque senão depois eu me atrapalho e não faço. Mas esse simples hábito, como ele já é no automático, é difícil a gente mudar. Ou assar alguma coisa de um jeito diferente, ou trabalhar no digital de um jeito diferente, entrar para o mundo digital, atender aqui. Nossa, eu nunca trabalhei com isso, eu sempre fui no presencial. Como é que eu faço isso? Se existe um querer, eu acho que tudo ele está dentro do aspecto do querer. Se existe um querer e uma vontade, existe um desejo, é mais fácil da gente se entregar para essa nova situação, para esse novo padrão e largar um padrão que pode não estar nos ajudando. Agora, se não existe um querer, existe só um vitimismo sobre a situação, a gente não vai sair do chão. Por quê? Porque eu me sinto mais confortável me vitimando. Eu ganho algumas coisas nesse aspecto. Então, eu prefiro fazer a mesma trilha sempre, mesmo sabendo, só que eu não tomo consciência disso. Que outras pessoas estão indo para um outro caminho e para uma outra trilha. E eu poderia ir, mas eu não vou. Por que, que eu não vou? Porque tem algum padrão interno que diz para mim: aqui não tem perigo. Aqui tu vai ter que te encontrar de uma forma diferente. Aqui tu vai ter que usar as tuas pernas com muito mais força. Ai, eu vou ter que mudar o meu ritmo. Eu vou ter que botar botas. Eu tenho que levar um inseticida comigo, porque talvez algum repelente vai me levar um repelente comigo, porque talvez algum inseto vai ter nesse lugar que não tem aqui. Compreende? São coisas pequenas. Mas a gente vai ter que entender que vai ter que ou acelerar o passo, ou vai ter que dizer para alguém na frente da gente: tu estás me incomodando. Então tu me dá licença que eu quero passar do teu lado. Sabe quando a gente está naquele ritmo onde a gente diz, só me atrapalha, aquele só me atrapalha, o marido só me atrapalha, os filhos só me atrapalham, os amigos só me atrapalham, mas a gente não tem capacidade de pegar uma outra trilha quando a gente vai dizer, o meu limite agora eu preciso de espaço, então eu vou bater nas costas do fulano que está na minha frente, emperrando, e vou dizer, por favor, tu pode ficar de lado? Eu preciso de espaço para passar. Fiz uma analogia boba aqui, utilizando aquilo que você falou da trilha, porque o cérebro da gente ele vai aceitando esse modelo que a gente internaliza e veio há anos, né, levando isso com a gente. E a ideia aqui é exatamente a gente voltar para aquela criança cheia de vida, cheia de energia, aquela mulher que está pedindo expansão, mas não está conseguindo se reencontrar. Então, seja esse divórcio que você agora concretizou, seja porque você está entrando num relacionamento novo, que seja isso uma volta primeiro para si. Não é verdade, Silvana? Com certeza. Primeiro a gente tem que se reencontrar, tem que entender qual é a pessoa, qual é a mulher que eu estou querendo buscar, qual é a trilha que eu quero caminhar, né? Qual é a forma que eu quero viver de hora em diante, para poder encontrar
um recomeço possível. É que a gente sempre acha que assim, não, agora eu vou sair de um relacionamento, nossa, eu vou viver tudo aquilo que eu não vivi até agora. E às vezes a gente virar a página, né, de uma forma tão acelerada, nos deixa assim, talvez até mais confusas. Se você já se encontrou, até aí tudo bem, né? Não, não vamos discutir. Mas esse recomeço possível, sem um final feliz, sabe? Mas com um final com direção. Queria que tu trouxesse um pouquinho essa ideia, né? Dessa nova relação com a gente, com você, mulher, com a mulher que está querendo se reencontrar quando ela diz que talvez o relacionamento em que ela estava não está completando ela, né? Eu vou te dizer que de tudo que tu trouxe, né? Você viu que você falou assim, dá licença que eu quero passar, né? Que você tá na minha frente. Às vezes esse esforço de dizer dá licença que eu quero passar é tão revolucionário que eu brinco aqui nem dizer não para quem diz sempre sim. As pessoas dizem sim, sim, aí um dia ela tem que dizer não, aquele é um esforço tão grande que eu digo que cria uma bomba atômica dentro da pessoa, porque é revolucionário. Mas no momento que a pessoa consegue isso, realmente outras coisas, parece mágica, né? Parece que tudo se Se abrem. transforma, né? E uma pessoa, ela, eu diria mais ainda, é pesado o que eu vou dizer, mas é assim, muita gente é assim. As pessoas, elas se acostumam com a dor. Elas acostumam com o status quo, né? Como eu digo, elas se acostumam com aquilo que é o dia a dia delas, a rotina. E como você bem disse, ó, o cérebro ele vai trabalhar sempre no modo sobrevivência do menor esforço, porque é o que ele conhece. Então ele vai assim, como ele quer te manter viva, não, tá bom assim, vai indo. Nossa, ali pode ter um perigo, não vá, porque vai ser diferente. Então ele sempre vai te trazer para a zona de conforto. Por isso que eu falei que tem que ter muita disciplina nessa nova trilha. E isso vale para tudo, gente. Vale para comida, vale para bebida, vale para, ou seja, todo e qualquer novo hábito. E aí, quando que a pessoa realmente toma uma decisão? Que daí vem essa vontade, essa coisa. Quando ela cansa da dor. É no cansaço. Mas muitas vezes esse cansaço pode virar anos, né? E às vezes pode seguir para sempre. Mas o convite sempre é: olha para você. O que você está fazendo para você? Né? Tenha um momento ali, um instante para você se acarinhar, se dar aquele tempo. Ali a questão da louça, né, que você estava falando, muitas pessoas deixam, a louça vai acumulando, acumulando. E a questão que não quer calar isso te incomoda? Você deixar a louça acumulando? Incomoda o entorno das pessoas com quem tu convive? Se incomoda? Se incomoda você? A pessoa mais importante para você é você, porque é a partir de você que tudo transborda. E aí eu não estou falando de egoísmo, tá? Eu estou falando de auto amor, porque quando eu me amo, eu só vou poder amar o outro se eu me amar. Então a gente já entra nessa seara que você trouxe do pós, né, do pós-rebuliço, vamos dizer, terminou tudo, tal, saí aqui meio capenga, com dor, com machucado, magoada, blá, blá, blá. Beleza? Beleza. Tá. Agora o que que eu vou fazer com essa pessoa que sobrou aqui? Porque eu vou ter que dar conta dela. O que que acontece com muitas, e você trouxe assim esse aspecto, tu pincelou, e isso é uma grande preocupação. O que que a pessoa fala? Agora eu vou viver a vida. E aí eu pergunto, o que que é viver a vida para você? É sair nos botecos e conhecer novos homens e tal? Vai te fazer feliz? Tu acha que vai fazer bem? Você acha que você vai preencher esse vazio que você está carregando tantos anos através de uma outra pessoa que às vezes ela também está vazia? E aí você quer sustentar esse vazio estando vazia? Então, assim, a melhor coisa é você cuidar de você, te tratar bem. E esse cuidar de você não é ir lá fazer mechinha e ir fazer maquiagem. Não, é cuidar de verdade. Pegar esses cacos, né? E essa coisa que a gente falou do aprendizado e não do errado. E colocar todas, eu digo, né? Pega ali o quebra-cabeça e coloca cada pecinha no lugar e Uhum. olha para essa fotografia que é sua
E aí entra nessa questão do acolhimento. Eu não digo que é difícil, porque tudo quando você fala para o cérebro que é difícil, o cérebro abandona. Lembra? Porque ele quer te manter no estado de sobrevivência, do menor Uhum. esforço. Mas quando você fala assim, é desafiador, e é desafiador, você alimenta no cérebro algo que diz assim, opa, vamos lá então, vamos resolver. Lembra que as pessoas resolvem matemática e tal? Por quê? Porque é um estímulo para o cérebro. Então, no momento que você fala é desafiador, as pessoas vão tentar buscar, o cérebro vai tentar buscar uma solução. Então, entra nesse processo desafiador e fica com você. Eu sempre defendo, te namora, cuida de você. E cuida, pode cuidar externamente? Deve. Tanto é que você, né? Uma coisa que o Gasparetto brincava muito era assim, ó. O homem e a mulher Tá pronto. estão juntos. Aí vira tudo uns elefantes, tudo não sei o quê. E não é pejorativo, tá? É que eles estão dizendo assim, tudo acomodado. Separou, a mulher vai pra academia, fica linda, maravilhosa, o homem também, não sei o quê. Daí ele fala assim, por que que faz isso depois? Depois, Por que não faz exato. antes? Né? Não se cuida antes, né? Exatamente. É como se viesse assim, agora eu tô com raiva, vou fazer tudo. Gente, você é livre, faz agora. Né, mama? Exatamente. Eu digo que, por mais que o Paron ache ruim, ele acha ótimo que eu trabalhe aqui, que eu me expanda, que eu vá para academia e que eu diga para ele às vezes, ó, não tá nada pronto, porque ele diz eu não gosto de mulher que seja dependente, eu gosto de mulher Isso. que tenha a sua vida própria. E quando a gente fala que tem que ser a sua vida própria, é mulher que se gosta, que acha tempo para ela, né? Que vai se cuidar, que sabe dizer não para alguma coisa, mesmo que isso às vezes diga para a gente assim: nossa, que egoísta. Pode parecer. E aí você olha para a pessoa e diz: não é egoísmo. É, eu preciso. Eu quero me cuidar. Eu quero tomar uma cerveja. Me leva hoje para passear. Gasta dinheiro comigo. Mas não é assim, ó, usa esse cartão só para mim. Não, é poder dizer para ele, tu for comprar alguma coisa para ti também, que legal. Onde é que tu É, teve ontem? Que bom que tu tá junto com outras pessoas, porque homem pegajoso também é um saco, gente. sim, Isso é sim. coisa de mama, mas não sei se todo mundo pensa assim, tá? Mas eu acho um saco. Se meu marido passa o dia inteiro achando que tem que achar picuinha em mim. Ou me pergunta se eu tô, se eu fui, que nem eu estava no centro ontem, e aí teve aquele temporal e tal, né? Me pergunta onde eu tô trabalhando, tá bom, tem alguém em casa para fechar as portas da casa? Não, não tem, então eu vou, tá. Entende? Sim. Claro que, de repente, esse amadurecimento veio com o tempo. Mas tem muitos casais da minha idade também que estão ali se bochando, que não estão se suportando. Por quê? Porque tem. Olha, eu sempre faço essa analogia aqui, né, Silvana? Aqui nós estamos, ó, a gente entra, né? Quem foi para a igreja, a gente juntou, né? Duas mãozinhas aqui e disse, ó, que Deus nos una para sempre. Então é 50% para cá e 50% para cá. Aí a gente começa a conversar, começa a se organizar e vai. Aí daqui a pouco a mulher diz: Tu não fez isso. Ai, não fiz porque não deu tempo. Pum, vai empurrando. É, mas tu também não vale nada, né? Não me ajuda em nada. E vai empurrando, e vai empurrando. E esse está dizendo: Quer saber? Já que manda em tudo, deixa mandar. E vai mandando, e vai mandando, e vai mandando. Então, muitas vezes, o problema não é só da pessoa que está aqui embaixo, ela está Uhum. sufocada aqui. A gente é que está forçando demais uma relação, uma situação, porque a gente quer protagonizar, a gente quer mandar e a gente extrapola um pouquinho isso. Mas isso é do quê? Isso tem que ter conhecimento de como eu lido com isso. É por isso que a gente vai, né? Nós estamos aqui 11h20, já está na hora da gente ir finalizando aqui. Então, os recomeços possíveis e que tu trouxe aqui, é primeiro a gente tem que se conhecer. Então vamos, gente. Não estou puxando a brasa para o meu assado, porque eu sou psicóloga e eu não trabalho com psicologia de tratamento. Eu faço psicoterapia breve aqui. Eu faço sessões de clareza. Eu reorganizo vidas que estão perdidas. E imagino que o teu trabalho também, principalmente agora, nesse momento assim, olha, meu casamento está à deriva. O que que eu faço, Jesus? Ou já foi, não sei mais como me organizar agora.
que vocês procurem pessoas. E pode ser até a amiga para tomar um chopinho no bar. Começa com isso. Porque às vezes a amiga também não vai te dar aquele insight que tu precisa, né? Então Não. precisa ter uma escuta de alguém que entende também, né? Que está dizendo, mas querida, amada, tu tá cavando tua própria cava, o teu próprio buraco ali, tu tá te enterrando mais do que te ajudando, né? E não Sim. adianta só discutir, só jogar para fora, desabafar, desabafar. Em algum momento você tem que tomar consciência do que tu tá fazendo, né? Porque nós crescemos para sermos adultos, gente. Nós temos 40, 50 anos, 30 já. Depois do 18, tudo bem que temos uma fase de glamour, de romantização, de meio que tô fora do ar, enfim, né? Mas a gente já é adulto e adulto significa responsabilidade. O que eu faço? O que eu estou fazendo aqui dentro desse espaço? Quem sou eu dentro dessa casa? Quem é essa mulher que disse um sim aqui? Né? Quem é Uhum. essa mulher que resolveu botar a mala debaixo dos braços e saiu? E agora, o que eu vou fazer? Então, a gente para de criar o círculo do ai, né? Tudo acontece comigo. Ai, nada deu certo na minha vida. Eu estou falando meio mama aqui e, e não estou desvalorizando o sentimento de ninguém, pessoal. Pessoal, por favor, né? Eu quero acolher vocês, mas a gente precisa nomear o que está acontecendo e dar algumas portas de saídas aqui, né? E uma delas é a gente assumir o nosso posto, o Verdade? nosso posto de responsabilidade sobre aquilo e sobre as escolhas que a gente faz, né? E tomar o rumo da vida, como diz os mais velhos. Ó, teve, quando eu novinha, né? Eu sou italiana, então a gente escutava sempre um provérbio que ele é meio amarrado ali com a questão italiana. Ele diz: estu te ha e te ha. É um diminutivo do estudo você tem. Nós hoje temos muito mais condições de estudar aqui no digital, de escutar lives como a gente, que são esclarecedorazíssimas, né? Uhum. Então, estudo tu tens e idade tu tens. Se tu juntar essas duas coisas aqui, tu tem a resposta para as suas escolhas. Escolhi, ok. Quis me ferrar, me ferrei, fui eu mesma, né? Ah, tem problemas. Fiz uma escolha errada, não precisa ser para sempre. Não. Posso sair de um relacionamento. Agora, como eu assumo o poder da minha vida a partir de agora, né? Sem cair em situações complicadas depois. A Liane diz: segui teus conselhos e no fim de tiramos para passear. Viva! Viva! É sobre isso também. Quando eu fiz aquele vídeo, muito despropositadamente, também o da praia, e depois domingo, esse que eu digo: vá sair de casa, mulher. Saia com tua família, saia sozinha, vai ver vitrine, mas saia de casa. Isso aí. Porque esse ambiente não é que ele está doente, mas ele está cansado, né? Ele está cansado de nos ver o dia inteiro, porque a gente sai de um quarto, vai para outro cômodo, a gente vai para a sala, a gente e essa rotina ela desmancha a gente, drena a nossa energia também. Então tem que sair, tem que olhar o que o mundo está te dizendo ali. Vai voltar, tá tudo igual? Não tá tudo igual. Você tá diferente. As Verdade. coisas podem, as coisas podem estar no mesmo lugar, mas você está com um olhar diferente. Então, eu batalho sobre isso. Eu falo sobre isso. Não precisa gastar dinheiro, não precisa ir para um bom restaurante, vai caminhar, vai para o parque, vai encontrar pessoas que têm um olhar diferente para o mundo, para que o teu mundo também acabe tendo brilho. E a gente se fortalece. Nós trabalhamos nos eventos de voluntariado, né? E a gente se entrega num final de semana ali para ajudar outras pessoas a refletirem sobre suas vidas, sobre sua espiritualidade, sobre sua liderança com luz. Mas quem sai iluminado somos nós, né, É, Silvana? com certeza. O Porque servir, né? O servir. é Servir de muito bom. verdade. É.
E servir não é se humilhar, tá, gente? Servir é humildade. E humildade é simplesmente ser quem você é. Arrogância é você ter a pretensão de ser quem você não é. Muito bom. Você até tem ambição, e isso é bacana, porque a ambição te estimula a crescer. Mas tem que ver quando você pega a ambição com a arrogância. Aí você quer passar por cima dos outros que nem um trator. Aí isso está errado. Então, assim, e tá errado porque quem é o maior prejudicado ou prejudicada é você. Então, aquela pergunta sempre, eu acho, né, mama? Onde é que eu tô? Não só aqui na casa física, mas aqui dentro de mim, Exato. eu aqui no meu coração, onde é que tá? Quem eu sou para mim? Então, isso é posse de si, não é egoísmo. Quem eu sou para mim? Quem eu aqui nesse contexto, nessa história, nessa relação, com essas pessoas? Quem eu sou? Porque às vezes você está cheio, você tá cheia de gente do teu lado e você tá E em tá plena sozinha. solidão e quer sair vontade de sair correndo. Neste momento é você voltar para você e perguntar: o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo da minha vida sem desespero e sem vitimismo? Aqui a mama trouxe muitos aspectos de pessoas que se vitimizam e a vítima, gente, a vítima é aquela que quer se apoiar, uma bengala, ela quer o outro, o outro. Às vezes a pessoa se mantém numa relação porque, como ela não tem posse de si, ela quer o outro, ela quer o outro que a gente brinca, ela quer o paninho, ela não consegue dormir sem o paninho. Não Exato. dá, não Ou dá. a Você é salvadora, né? adulto, Ou a salvadora, a aquela que salvadora. abraça todos e aí não se abraça a si próprio. Isso. E aí é perguntar o que que é que eu estou fazendo, por que que eu quero abraçar todo mundo, o que que está atrás desse abraçar. E aí, bem como a mama trouxe, uma pessoa de fora, seja a mama, seja eu, seja outros profissionais por aí, tem condições porque está do lado de fora, principalmente, e consegue te dar uma luz, te mostrar um lado que talvez você não esteja enxergando. E aí, uau! Como é que eu não vi isso? Tudo bem, você viu agora, era para ver agora, tá tudo certo. Então, é nesse sentido aqui, a Liane colocou, Deus não escolhe os capacitados, e sim os capacita. Sim, e Deus escolhe, e se você olhar os Deus escolheu sempre os mais improváveis. Né? Olha Davi, olha José, né? Vai olhando assim, você diz, meu Deus do céu, se você olhar aqui na nossa sociedade, seriam as pessoas que menos, né? Seriam escolhidas. E na verdade, por quê? Porque Deus confia em você, sabe das suas capacidades e sabe sim que você tem condições de sair da onde você está. É tudo uma questão de você se olhar e se olhar com o amor, com o carinho, com a compaixão divina. Muito lindo! Olha ali, ó. Eu acho que essa já ficou como um fechamento ali da nossa live de hoje. Eu fico muito feliz, né? Eu acho que foi um papo muito gostoso, muito Também, esclarecedor. Muito obrigada, Silvana. Então, a gente também. trouxe esse tema do divórcio, da separação e tudo, mas não é sobre isso, né? Na verdade, é sobre o retorno que a gente faz a nós mesmas, né? Verdade. Uhum. Que fique isso de mensagem aqui da nossa live. Mais uma vez eu te agradeço. Quer deixar o teu Também. arroba ali para as meninas poderem te acompanhar também. E se quiser deixar mais uma frase final, e aí nós finalizamos aqui o nosso encontro, Silvana. E te agradecendo com muita, muita gratidão, querida. Então, eu agradeço também essa oportunidade. Você é uma pessoa única, como eu digo, até tem que cuidar aqui para não emocionar, mas assim, o que que eu posso dizer da Mama? A Mama tem tocado tantos corações e tantas pessoas que talvez você não tenha nem ideia, mas eu que conheço algumas que vêm falar para mim, você toca profundamente, continua, não para, não para. Obrigada. Porque agora você pegou a veia, você pegou a trilha e vai agora. E até me arrepia. E agradecer nessa todos que nos escutam e todos que escutarão e abençoando nessa caminhada de todos, independentemente da escolha muitas vezes difícil que você tem que fazer, sempre lembra que você não está sozinha, você não está sozinho, tem uma mão invisível que te acompanha. Então, acredita, tenha fé, mas acredita e tenha fé principalmente aqui, ó,
no que você sente aqui no teu peito. Quando eu falo assim, ó, eu sou Silvana, eu tô falando aqui no peito. Eu, tem um eu aqui. Não é um eu aqui, eu não digo assim, ó, eu sou Silvana. Não. Eu. Volta para esse eu. Ele ali vai te ajudar, vai te conduzir, porque esse Deus é uma partícula divina manifesta aqui no teu peito. E a minha página, então, aqui no Instagram é @Silvana, e aí depois do Silvana vai um H, porque é Silvana Hibner Guedes. Então, como o Hibner está muito complicado, então vamos lá, Silvana Vamos H. simplificar, né? Ponto Guedes, exatamente. E comentando aí, vão lá nos stories e vocês vão ver que eu estou conduzindo vocês exatamente para um momento, um trabalho bem bacana de aprofundamento exatamente desse tema. E por que não aproveitar esse momento, né, mama, das mulheres serem. E não é que é este momento, todos os momentos somos nós, né? Nós somos as mães, nós que geramos. Se nós queremos uma sociedade melhor, cabe a nós ajudar a criação desses filhos, desse futuro que vem. Mas primeiro a gente tem que se cuidar. Muito Então, bom. tá comemorando em março, mas é março, abril, maio, junho e é todos os dias. Nossos dias são todos os dias, mamãe. Os dias E o teu especialmente, viu, minha querida? para você também, amada. Muito bom. Vamos dar um abraço aqui para Cláudia, que está aí com a gente. Muito bom, meninas, muito bom. Ai, amada, você será uma das minhas convidadas para vir para cá também, né? Eu adoro as minhas parceiras aí. Meninas, fechou então. Fechou com chave de ouro. Vou tirar uma foto, nossa, dar uma risadinha ali. Silvana, fica com Deus. Bacio, Gurias, muito bacio. obrigada. Muito obrigada por todos que estiveram aí com a gente. Teve muita gente, foi muito legal hoje. Um papo muito bom. Um papo de alma, um papo de entrega e um papo de construção. E vamos retornar com o tema de retorno pra gente. Ai, como é bom, né? A gente se É, acolher, a gente sente um carinho tão grande quando a gente se abraça. Obrigada, gurias. Até mais. Quinta-feira tem mais, bacio. tá? Estarei aqui de novo. Um beijo. Tchau. Tchau.